Olá pessoal, hoje é um programa festivo. Estamos aqui para comemorar os 30 anos de sucesso da Rede Mais Veneza. E para esse programa, eu vou conversar aqui com Seu Júnior. Seu Júnior, ele é associado da Rede Mais, ele é presidente do Sincovaga e o futuro presidente da Rede Mais Supermercados. Estou também aqui com Dona Ionali. Dona Ionali é esposa de Seu Júnior e é associada da Rede Mais, Ambos, eles administram a Rede Mais Veneza e mais 3 lojas que estão no grupo, na Rede Mais Supermercados. Sejam bem-vindos, é um prazer, ter vocês aqui. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Obrigada, Jade. Obrigada pelo convite. Realmente esse programa tem sido de grande valia, para a gente, que a gente acaba conhecendo algumas histórias, algumas coisas bacanas e principalmente o que acontece dentro da nossa rede. Obrigada. Pois é, nós estávamos assim bastante ansiosos para participar, porque a gente já é fã do programa e estava assim numa expectativa muito grande. E hoje estou realizando um sonho de estar aqui com você nessa sua bancada. Que legal. Estar na sua bancada aqui. Muito bom, fico muito feliz. Seu Júnior e Dona Ionali, vocês estão de parabéns, pelos 30 anos da Rede Mais Veneza. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco de como tudo começou, os desafios que vocês enfrentaram. Então, fiquem à vontade para contar um pouquinho dessa história para a gente. Na realidade é o seguinte, começou tudo em 91, quando eu morava lá em São José do Campestre, e meu pai tinha um comércio lá, e eu sentia que a cidade estava pequena para mim, eu queria crescer, Eu já era empresário lá junto com meu pai, eu trabalhava com meu pai, e eu tinha muita perspectiva de crescer, e eu vinha Natal e de repente descobri um negócio aqui, me ofereceram uma loja lá na Zona Norte, Pajuçara, e eu digo que Natal eu tenho chances da gente crescer, e eu tinha um sonho, porque eu vinha muito com minha mãe, sempre aqui nos mercados São José, e a gente comprava e via que inaugurada aquela loja Hiper São José, e a gente achava aquela loja linda, bonita e tal, e minha mãe dizia, um dia você ainda vai ter uma loja aqui em Natal, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e na hora que apareceu a oportunidade, eu disse, pronto, é aqui. Aí entrei lá, e de lá, depois de 1 ano e meio lá, quando foi em 93, me ofereceram essa loja de Nova Descoberta, e era uma loja maior, e eu tinha vontade de vir para cá, para esse lado da cidade. Então vendi a loja lá de Pajuçara e comecei em Nova Descoberta, uma lojinha pequena e tal. Mas ali começou um sonho que hoje é uma minha felicidade. A comunidade assim, me recebeu muito bem. Foi uma interação muito grande com Nova Descoberta, com Morro Branco, Potilândia, aquele pessoal ali. Então foi uma alegria para mim de ter sido bem recebido e dar continuidade naquele trabalho que hoje é um sucesso em Nova Descoberta. E eu, quando cheguei, Júnior, quando eu casei com Júnior, Júnior já tinha o Rede Mais Nova Descoberta há 15 anos, mais ou menos. Fui muito bem acolhida por todos, pelos clientes, pelos colaboradores e começamos a construir nossa história a partir daí. Construímos uma 2ª loja, uma 3ª, uma 4ª e hoje nós administramos tudo junto. Além de esposo, nós, marido e mulher, nós somos sócios, mas muito bem relacionados em tudo. Nunca tivemos problemas, sempre conversamos, sempre discutimos tudo numa tranquilidade, porque nós pensamos muito parecidos. Então hoje eu acho que o nosso sucesso da rede vem muito da nossa parceria, que é muito bacana. Ele foi um mentor, ainda é um mentor para mim, aprendo muito com ele diariamente. E vem daí o nosso sucesso dos nossos clientes, do nosso relacionamento, de toda essa parceria. E Ionali veio exatamente na hora certa, porque na hora que a gente estava querendo crescer, e eu sou muito de chão de loja, muito contato com o cliente, tá ali na parte operacional, com os funcionários, com o cliente, chão de loja, comercial, e o administrativo financeiro precisava de uma pessoa realmente para que assumisse aqui. E Ionali assumiu a gerência administrativa financeira, a diretoria lá, e a gente, assim, casou Tomé com bebê. E a gente consegue perceber o nível de organização, do Grupo Geral do Paiva. Nós temos perfis exatamente, ele muito comercial, muito operacional, eu muito administrativo. Então, acho que essa junção foi muito bacana para nós dois. Eu trabalho no desenvolvimento humano, eu percebo na Rede Mais que as pessoas, elas são fundamentais, tanto que por isso eu sou muito feliz em trabalhar na Rede Mais, porque eu vejo que os associados, eles dão muita importância às pessoas. Eu vejo em vocês um olhar muito humanizado,
eu gostaria que vocês expressassem isso, né? Qual a importância dos colaboradores de vocês, né, para o Grupo Geraldo Paiva? Olha, nós temos essa vocação de um olhar mais humanizado, mas a gente agradece muito a você, já depois que você chegou na Rede Mais, que você implantou essa filosofia do desenvolvimento humano. Então a gente começou a aprender com você e começou a abrir novos horizontes. Quer dizer, você já tinha essa tendência de ter essa vocação mais humanizada para tratar seus funcionários, e veio exatamente o que você trouxe, o conhecimento, a técnica toda, para que a gente pudesse aplicar da forma correta. Então hoje a gente procura muito valorizar exatamente a parte humana dos nossos colaboradores, esse relacionamento humanizado. A gente é uma família, né? Então, eu vejo uma relação muito próxima, muito próxima, né, do associado, vocês associados com os colaboradores. Então isso é muito bacana. Assim, completando, né, o que o Júnior disse, eu acho que não existe empresa sem pessoas, né? São fundamentais para a empresa. E nós temos também uma parceria muito bacana com nossos colaboradores. Como você disse, você enxerga isso porque realmente é. Às vezes, Júnior é meio que paizão, e à medida que a gente vai crescendo, ele não consegue mais abraçar tanto esses colaboradores, e ele começa a ficar incomodado quando ele passa na loja e diz: eu não conheço aquele ali, porque ele tem essa preocupação em ter esse acolhimento com o colaborador. E eles sentem muito isso. Uns lá dizem, chamam Papai Júnior, porque realmente ele gosta muito disso. E, como ele falou muito bem, a questão de você ter chegado na rede, de você estar trabalhando muito essa questão do desenvolvimento, né? A gente pegou colaborador que era embalador, por exemplo, e hoje já está numa gerência de loja, né? Então, esse desenvolvimento que você faz com eles, para nós também é muito importante. Além do nosso olhar humanizado, tem a profissionalização que você traz para eles. Então, isso é um conjunto muito bom para nós. Fico muito feliz com esse feedback de vocês. Agora, falando sobre a comunidade de Nova Descoberta. Eu acredito que vocês foram muito acolhidos, né, por todos. E o que vocês têm feito para retribuir esse acolhimento lá? Assim, o que eu falo, essa interação com Nova Descoberta exatamente foi o mais importante, porque desde o primeiro dia que eu cheguei, que eu senti que havia um clima das pessoas com a expectativa da loja que a gente ia abrir. Então nós ficamos também nessa interação, e hoje a gente conhece os clientes, a maior parte deles pelo nome, a gente conversa com clientes, a gente dá um atendimento personalizado, entendeu? Isso faz com que haja essa afinidade. Então nós crescemos, né? Há esses 30 anos houve um crescimento, e a gente sabe que na comunidade que a gente está inserida, a gente tem que retribuir de alguma forma. E a gente sempre tinha vontade de fazer trabalhos sociais, né? Retribuir como cristão, como pessoas humanas. A gente queria também fazer algum trabalho para ajudar outras pessoas. E nós criamos lá, nós temos os 3 projetos, nós temos o Baezinho, nós temos o Sopão e o de Dona Ana, que é fora em Mangabeira, com crianças carentes lá de um bairro lá no quilômetro 6. Eu vou deixar para que o Nali fale um pouco de cada programa aí. Nova Descoberta, para a gente também é a grande família, né? Eles recebem a gente de uma maneira, assim como eu disse, eu cheguei e fui muito bem acolhida, e hoje a gente procura retribuir isso para eles. A gente tem programa de dança que a gente faz para os clientes no estacionamento do supermercado. A gente ajuda várias igrejas de lá, independente da religião evangélica, católica, a gente ajuda muitas igrejas. A gente tem um projeto que é muito lindo, que eu e Júnior a gente abraçou realmente, porque a gente vê o tanto de criança que eles conseguiram tirar da rua, que os pais usam droga, os pais têm aqueles problemas, né? E eles conseguiram acolher essas crianças, e tem aula de música, que é o Baezinho, que o Júnior já citou, que eu acho que é o nosso... Que fica vizinho à loja, né? O nosso filho, assim, mais novo e mais especial, porque o projeto é muito lindo. A gente consegue atender quase 100 crianças. Então, isso para a gente é gratificante, porque a gente vê que essas crianças elas vão crescer em outro meio e não naqueles que elas estavam vivendo. E várias outras, a gente faz Dia das Crianças, a gente faz o Dia das Mães, a gente faz o Dia do Cliente, a gente chama alguns dos nossos clientes e faz café da manhã, ou chama alguém para fazer cursos de culinária, cursos de decoração de bolo. O que a gente consegue, o que a gente tenta e consegue retribuir para eles, a gente faz, realmente, porque nossos clientes e a população merecem. Muito bonito os projetos. Seu Júnior e Dona Ionali, qual a importância da Rede Mais, da marca Rede Mais, para o negócio de vocês?
né, para o fortalecimento da marca de vocês? Isso foi fundamental, porque a Rede Mais ela foi criada num momento onde estava chegando os grandes players nacional aqui, e a gente viu que algumas lojas estavam fechando, foi o caso de Jardim, São José, Supermercado Queiroz. Então, nós sempre se encontrávamos no Ceasa. Alguns donos de lojas de bairro, de vizinhança, se encontravam no Ceasa toda madrugada. A gente trocando ideia, a gente sentiu a necessidade de se unir para a gente passar por aquele momento que estava acontecendo no Rio Grande do Norte, principalmente Natal, nessa chegada dessas lojas. Então, nós criamos e nós não esperávamos a que ponto nós chegaríamos. Então, a gente criou basicamente para a gente comprar junto, para poder ter um poder de barganha. Mas foi um negócio tão interessante, a Rede Mais, que ela cresceu e nos ajuda hoje em todos os setores das nossas empresas. E assim, hoje nós sabemos que sem a Rede Mais, sem essa união da Rede Mais, a gente não tinha chegado onde nós chegamos. A Rede Mais conseguiu concretizar o que a gente tem, né, até hoje. Porque talvez se não fosse Rede Mais, a gente não tivesse onde a gente está. O fortalecimento da marca, a parceria, o marketing, tudo isso faz com que a gente seja cada vez mais consolidado, realmente. Tanto que, depois da Rede Mais, a gente já conseguiu abrir outras lojas, né? E outra coisa, hoje a cidade de Natal, o estado do Rio Grande do Norte já conhece a marca Rede Mais. Né? Então, às vezes um cliente que não tem na sua comunidade a marca Rede Mais, mas quando ele passa num bairro que vê uma loja, ele já sente aquela vontade de entrar e conhecer exatamente pelo nome que a Rede Mais tem hoje no mercado. Durante essa jornada de 3 décadas, né, os associados foram importantes, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros. Vocês gostariam de agradecer a alguém especial ou a várias pessoas, enfim, né? Eu queria que vocês aproveitassem esse espaço para realmente agradecer. Eu sempre faço uma homenagem ao meu primeiro funcionário. Né? Quando eu cheguei em Pajuçara, tinha um garoto lá de 17 anos que estava na loja e ele continuou trabalhando comigo e eu tinha percebido que ele tinha uma vocação muito grande para o negócio. Ele era um repositor da loja e ele tinha 17 anos. Então, ele começou a trabalhar comigo ali, foi meu primeiro funcionário. E tanto que foi o único funcionário que eu trouxe para Nova Descoberta quando eu vim de Pajuçara. E ele foi o meu gerente, ele foi meu braço direito ao longo desses primeiros 15 anos aqui em Nova Descoberta, 20 anos. Então, Levi, muito parecido comigo, eu acho que houve essa afinidade porque ele tinha um pensamento muito parecido com o meu, no trato com os clientes, no trato com os colegas de trabalho, com a dedicação ao trabalho, né? A vocação para o comércio. Então o Levi foi um cara que me ajudou no meu início demais, foi o meu braço direito, mas que infelizmente ou felizmente Deus estava precisando de um anjo no céu e levou ele há 10 anos e hoje me faz muita falta, assim, não só o trabalho, mas o companheirismo, a troca de ideias, tanto que tudo que eu faço hoje nas minhas lojas, eu ainda lembro do Levi. Se o Levi estivesse aqui, como é que ele achava aqui, como é que ele ia fazer isso, como é que ele ia fazer aquilo, então eu sempre lembro disso. Ele faz parte dessa história, faz parte, né? E continua fazendo, né? Porque a gente nunca esquece. E a comunidade Nova Descoberta, se você chegar lá e falar, o gerente da loja Levi, todo mundo vai lembrar, porque ele tinha uma interação também muito grande com a comunidade, né? Então, Levi é uma pessoa que eu agradeço, tanto que o filho dele continua, hoje é gerente de uma loja minha, o filho dele continua conosco lá. E eu quero agradecer também, especialmente, a comunidade Nova Descoberta, a todos aqueles meus clientes que estão lá. Hoje eu tenho muitos clientes que estão comigo há 30 anos, que são fiéis e que gostam de comprar na minha loja. Eu agradeço bastante a esse acolhimento dos moradores de Nova Descoberta. Acho que o agradecimento principal é a Deus também, né? Porque sem Ele a gente não estaria onde nós estamos hoje. E aos nossos parceiros, fornecedores, que realmente são parceiros, que na hora de alguma dificuldade chegam junto, estão com a gente. Tem uns que são realmente desde o início, né, Júnior? A gente tem vendedor que é desde o início, tipo 20, 30 anos, que está com a gente. Então, eu agradeço a esses parceiros, a comunidade, como ele já falou, aos clientes e aos nossos colaboradores. Que sem eles, a gente realmente não estaria onde nós estamos. Então, assim, mais uma vez eu reforço, né? Parabéns, seu Júnior, parabéns, Dona Ionale. Parabéns a todos os colaboradores da Rede Mais Veneza, e não só da Rede Mais Veneza, mas de todo o grupo, né, de Geraldo Paiva, que aí contempla as lojas Veneza, Rosa dos Ventos, Cidade das Rosas e Nova Esperança. Então, muito obrigado, chegamos ao fim da nossa entrevista. A caneca do DH para você é de vocês, tá? Obrigada. Parabéns, muito obrigado, viu, seu Júnior e Dona Ionale, muito obrigado.